Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre as doenças que nós aprendemos que são silenciosas. E por isso a gente acha que a gente é vítima dessas doenças, né? O que define que alguma doença seja silenciosa? São aquelas que não apresentam sintomas que são óbvios, né? Por exemplo, uma dor de cabeça não é tão silenciosa, ela vem de repente, né? E também as doenças silenciosas são aquelas que elas podem ser confundidas com outras doenças. Muitas vezes tem diagnósticos errados e a pessoa toma medicação muito tempo para algo que depois não era de fato aquilo que ela tinha, né? Então, além de não melhorar do sintoma, a pessoa ainda intoxica o corpo e com isso também a medicação que ela vai tomar para a real doença que ela está vivendo, aquela silenciosa, não vai ter efeito. Então, meu nome é Silvina Halber, eu sou terapeuta da medicina germânica, hipnoterapeuta, psicoterapeuta e outras formações também. E eu sou especialista em diabetes e doenças crônicas. E por isso eu trago esse tema hoje. As pessoas ainda acreditam que a diabetes não dá sinais, que a diabetes é silenciosa, que o infarto é silencioso, que doenças renais são silenciosas. Isso, de fato, é um mito. É por falta de conhecimento que a gente continua tendo tanto essa doença, sendo de fato ainda refém, vítima. Essa doença ainda nos arrasta muito. Muitas pessoas ficam doentes dessas doenças porque elas acreditam que ela é silenciosa e porque não reconhecem os sinais, né? E por causa disso, muitas vezes as doenças só são percebidas quando elas já estão muito crônicas, quando a pessoa já está num estágio avançado, né? E aí a pessoa é diagnosticada como só ter tratamento e que vai precisar tomar medicação para sempre, né? E as pessoas que eu atendo em consultório, tanto aqui no presencial como no online, normalmente é assim, tem pessoas que tomam medicação para o coração fazem 40 anos. Não faz sentido você precisar tomar medicação para o coração durante 40 anos. Se de fato você tivesse problema cardíaco do jeito que parece, você não estaria mais vivendo, né? Então, aqui num vídeo não dá para aprofundar muito em cada doença, em cada sintoma, mas eu vou trazer um apanhado geral. E se você identificar algum desses sintomas em você, você pode buscar aqui no YouTube por outros vídeos que eu já tenho falando dessa doença em específico. No caso, doença cardíaca, eu tenho outros vídeos também com convidados da medicina germânica que falam sobre esse tema, né? Então, é o conhecimento do porquê o nosso corpo traz esse sintoma, isso é fundamental para que você não precise carregar essa doença como um fardo para sempre. E também, às vezes, precisa sim de medicação, mas é algo assim temporário ou é, simplesmente para não agravar tanto, né? Então, tem casos que a pessoa precisa de uma medicação por algum tempo, sim, né? Porque às vezes esses conflitos que a pessoa vive são muito fortes, muito intensos e o corpo não consegue dar conta, né? Então, às vezes é necessário medicação, sim, mas não necessário tanto sofrimento. E o que acontece? Por exemplo, uma pessoa com depressão, que aqui também vou falar sobre a depressão logo adiante. Uma pessoa com depressão, normalmente ela tem falência renal, ela tem problema pulmonar, ela tem problema cardíaco, ela tem problema de incontinência urinária, de infecções constantes, problema de musculatura. Por quê? Porque não olha para a causa real da depressão. Fica apenas tomando medicação para silenciar o sintoma, para se sentir bem. Então,
é esse o motivo de tanta gente estar doente e precisando aquela sacolada de medicação, né? Eu vejo muitas pessoas, pessoas que eu atendo em casa também, nossa, tem aquela medicação que lá faz 30 anos que está tomando, o corpo já está totalmente danificado pela medicação, intoxicado, e os médicos fazem milagres trocando medicações, mas sempre tem efeitos colaterais que fazem com que a pessoa piore do sintoma, e isso é muito triste, né? Então, meu intuito aqui é trazer informações que permitam que você possa fazer escolhas, que você não seja refém da doença em si. Porque as doenças silenciosas que você desconhece são aquelas que mais levam a óbito. A maioria das causas de morte são por doenças silenciosas, por coisas que você está tomando medicação, mas você está tomando medicação só para acalmar o sintoma, não está tratando a raiz do problema, né? E por isso elas levam a óbito. Por exemplo, a hipertensão. Por que tanta gente toma remédio para pressão alta e não pode mais parar? Porque é tratado só o problema da hipertensão, que é o mesmo que uma casa está queimando e está saindo fumaça pelas frestas da janela. Vamos lá tampar as frestas. Vamos vedar tudo para a fumaça não sair. Tomar medicação para pressão alta é isso, porque a pressão alta ela leva para outras doenças. Porque se você não está resolvendo a causa da pressão alta, é claro que vão aparecer outras doenças crônicas depois disso, né? Então, pela definição do Google, diz que a hipertensão leva a doenças cardíacas, a derrames e a problemas renais. Não é bem por aí. A medicina germânica explica o contrário. São os problemas cardíacos que causam a hipertensão. Então, se você tem pressão alta, você precisa olhar para teus problemas cardíacos ou para teus problemas renais ou para outras situações que tua vida não está fluindo, porque a causa da hipertensão está por trás, está relacionado com um desses sintomas, porque tua vida está um fardo, um peso. Então, tem coisas muito mais simples de serem percebidas e você está ignorando, você não está vivendo. Então, o teu corpo é obrigado a aumentar a tensão dentro das artérias para te manter vivo. E você tomando medicação, você está simplesmente baixando essa pressão arterial. Mas o que que acontece? Teu rim precisa trabalhar mais para conseguir levar sangue até o coração, porque essa pressão sendo mais baixa dentro do teu corpo, teu rim vai precisar fazer mais força. Teu coração vai precisar fazer mais força para continuar bombando, né? Para continuar o fluxo sanguíneo equilibrado. E o que acontece com o coração? Pela medicina germânica, pelas pesquisas, já foi provado que um fluxo sanguíneo muito pesado, com muito estresse, com 6 meses já causa infarto. A pessoa já não suporta mais o conflito de sobrecarga, né? Então, você toma a medicação para pressão alta, mas o teu coração continua funcionando com a situação de sobrecarga. Você não resolveu o problema lá na raiz. Então, o conflito causador da pressão alta sempre está relacionado ou com o rim, ou com o cardíaco, ou com todo o fluxo da tua vida, né? Então, você precisa buscar mais informações. Normalmente são esses 3 problemas que estão pendentes na tua vida. Por isso a pressão alta leva aos óbitos, porque a pessoa explode, porque não consegue conviver tomando com medicação. A medicação simplesmente faz mudar a pressão nas artérias, mas não resolve a causa.
Um outro conflito que dizem que é silencioso, outra doença, a diabetes, principalmente a tipo 2. Então, tenho muitos vídeos aqui que falam sobre diabetes. Então, o Google fala que, a medicina convencional fala que a diabetes tipo 2 passa desapercebida por muitos anos e que as complicações levam a doenças cardíacas, à cegueira, aos danos nos nervos, aos danos à musculatura também, né? Então, por quê? Por que a diabetes leva a isso? Porque a pessoa não trata a causa da diabetes, só toma medicação para tirar o sintoma. Ou também fazendo atividade física para retardar esse sintoma na hora que vai fazer o exame, ou tirar o consumo de glicose da alimentação, isso não quer dizer que você não vai sofrer um infarto ou que você não vai ter problema na musculatura. De qualquer forma, você vai ter, porque você não resolveu o conflito causador da diabetes tipo 2. Você não resolveu o conflito que está causando a flacidez na musculatura, né? Então, a diabetes tipo 2 é o meu carro-chefe do meu trabalho e eu tenho uma comunidade que está funcionando. Se você está assistindo esse vídeo, qualquer época da tua vida, você pode entrar e participar dessa comunidade. Basta me chamar no link que está aqui abaixo do vídeo. As doenças cardiovasculares também dizem que são silenciosas. A arteriosclerose diz que é silenciosa, e não é silenciosa. Ela vai dando sinais, né? E, e a arteriosclerose, ela afeta as artérias e vai danificando as artérias até que ocorre o ataque cardíaco ou o AVC, o derrame, né? Então, ele vem das doenças cardiovasculares. Mas por quê? Por que a gente não consegue perceber? Como eu já falei, quem causa os problemas cardíacos? Qual a situação que está? Qual o sintoma que mostra que você tem problema cardíaco? A pressão alta. Outro sintoma que mostra que você tem problema cardíaco, a gordura no fígado, porque a gordura no fígado, o colesterol, eles estão mostrando que você está com problema no coração. Então não é silencioso, né? Então você precisa aprender que tomar remédio para tirar o colesterol do sangue, para ele não aparecer, vai continuar enfraquecendo a musculatura do coração. O coração é um músculo e um coração que fica trabalhando igual um músculo que não movimenta, que não funciona direito, um músculo que você não exercita, o que que acontece? Ele vai sendo danificado. Então, o coração, ele é um músculo que precisa ser exercitado. Ele precisa estar em movimento normal. Então, o conflito que causa os problemas cardiovasculares tem a ver com conflito de sobrecarga. O que que é sobrecarga? A pressão está alta. Você se alimenta mal. Tua vida está um estresse só. Você não, você chega para casa, você não para, você não tem horário. Nosso corpo funciona igual no tempo das cavernas. Como era no tempo das cavernas? A pessoa saía caçar, pegava a caça, trazia para casa, comia ali na caverna e ficava dias dormindo, ficava em repouso, ficava descansando. E o que que a gente faz? A gente levanta correndo às 5 horas da manhã para ir para academia e quando é 11 horas da noite ainda está estressado, ainda está cansado, porque ainda não pode parar. Isso é o conflito de sobrecarga. Não ter momentos do dia para relaxar, não viver no ciclo circadiano, que é no ciclo do nosso coração, né? Então precisa buscar mais informações sobre qual o ciclo que o nosso coração vive bem. E tem outros vídeos que falam sobre isso também. Outra doença silenciosa são as doenças renais, insuficiência renal crônica. Ela não é crônica no começo, ela fica crônica com o tempo, né? Então, ela só é percebida quando os rins já estão um caco, quando o rim não funciona mais mesmo. Normalmente, a pessoa, quando vai fazer exames renais, ela está com inflamações muitos anos. E muitas pessoas já estão com o rim
enorme, inchado, pura pedra ou um rim seco. Então, mas os rins dão sinais a vida toda. Qual é o sinal que o rim dá? A pressão alta é um sinal, um resfriado, uma gripe que demora a desaparecer. Pessoa que tem baixa imunidade é um sinal do rim. A pessoa que se sente muito sozinha, a pessoa que tem medo da vida, a pessoa que tem obesidade, a pessoa que tem pressão baixa. Nossa, tem muito sintoma que mostra que teu rim não está funcionando. Quando você fica sentado o dia inteiro e teu pé fica mais inchado, lipedema, nossa, tem tanta doença que você tem diagnóstico e o médico não te fala que isso é um problema renal, que está associado com os rins, né? Você levanta durante a noite 5 vezes e vai no banheiro e ninguém te fala que você está com problema no rim, porque não dói nada, não está inflamado. Então é porque você aprendeu a não conhecer os sinais de que o rim não está funcionando. Então, o conflito causador do rim tem muitos conflitos, mas é a sensação de estar só no mundo. Tem muitas coisas emocionais por trás disso. Nossa, tem muitos vídeos. Eu tenho também vários vídeos gravados aqui que você pode assistir, tá? As doenças hepáticas, hepatite C, dizem que não dá sinais, o fígado não dói. Então, o fígado gordo, a gordura no fígado, a pessoa não sente. A pessoa tem problema de digestão, ela acha que intolerância à lactose, que é o alimento que fez mal, come um pastel lá na esquina, não, é aquele pastel estava intoxicado. Não posso comer ovo porque me ataca o fígado, então o problema é o ovo. Não, é porque você tem uma doença hepática. Você está com má digestão, você está com sintoma do fígado, né? Então, muito antes de você ter uma falência do fígado, uma doença crônica hepática ou uma cirrose, você vai ter sintomas. A pele ressecada, você emagrece, você engorda. Tem muitos sintomas, má digestão, intestino que não funciona bem, pessoa irritada, com pavio curto, pessoa que tem sono fora de hora, tem cansaço, tem fadiga. Então, o conflito que causa os problemas no fígado também está relacionado com as raivas que você não consegue conviver bem em situações indigestas, raiva por território ou conflito de inanição. É a sensação de escassez, né? A sensação de falta. E por isso também traz a diabetes, né? Não está relacionado. Outra doença que dizem que é silenciosa é a ansiedade, a depressão e que se manifesta de forma sutil, que é só através da fadiga, da problema com sono, é, alteração de humor. Tem muitos sintomas que dizem já desde criança que você tem uma propensão a ser, que você é uma pessoa depressiva, que você vai estar desenvolvendo uma depressão, se você não olhar para a causa daquele mau humor repentino, daquela bipolaridade que você vive, você de repente você é uma pessoa espontânea, que está de bem com todo mundo. De repente alguém te fala algo, você já nem sabe por quê, mas você já explode, as brigas no trânsito. Muita coisa é sinal de pessoa bipolar, de pessoa que tem problema, que pode ser um sinal que está com distúrbio. O TDAH, que é diagnosticado nas crianças, né? Então tem muita coisa, a irritação constante, né? A tristeza, a mudança de humor, como eu já falei, os problemas de pele, os problemas de aumento de peso. Aí a pessoa faz aquela dieta. Quanta gente trabalha com problema de peso, milionários vendendo coisas para as pessoas diminuir de peso e ninguém, 3% das pessoas que fazem tratamento para obesidade mantém, das pessoas que fazem bariátrica. Por quê? Porque não tiraram a causa que está associada com a depressão, né? Porque não aprendemos o que significa. E a gente aprende que depressão não tem tratamento, não tem cura, só tem tratamento.
A gente aprendeu que a ansiedade, você precisa conviver com ela. Não é só isso. Se você é uma pessoa que tem muitos momentos de ansiedade, você precisa buscar causa real. Não é só aprender a respirar, só aprender a se acalmar, fazer atividade física. Tem um conflito causador. Tem situações DHS, diz a medicina germânica, por trás da ansiedade. Pode ser a fase ativa de um câncer, pode ser muitas outras doenças. Então, não é por acaso, né? Outra situação que a medicina convencional fala que é uma doença silenciosa, endometriose, que afeta o útero e pode causar doenças internas. Isso a medicina germânica traz diferente. A endometriose é causada, o doutor que pesquisou a medicina germânica, ele descobriu que a endometriose não vem do endométrio, mas sim que ela vem de um conflito de perda profunda. E por isso ele tem cura. Então, se você ir conforme a medicina convencional, que fala que a endometriose vem do endométrio, é tratamento para sempre. E tem sempre, até pouco tempo, conheci uma amiga minha que ela disse assim que ela toma medicação sempre porque o câncer do endométrio pode voltar. Isso é um mito que te vendem. A endometriose não volta. Pode viver um outro conflito. Por quê? Porque a endometriose é causada por um rompimento de um cisto no ovário. E se você resolveu esse problema de perda profunda que você viveu, pessoa que tem endometriose perdeu alguém, perdeu um filho, perdeu alguém que ela gostava muito. Pode até ser um bichinho de estimação, mas teve uma situação de perda profunda que a pessoa viveu. Outra, tenho também vários vídeos sobre endometriose aqui no YouTube já. Outra situação que dizem que não dá sinal, anemia, que depois pode se transformar em leucemia, né? E se é olhado para anemia conforme a gente aprendeu, que é deficiência de ferro ou de vitaminas, você não vai achar a causa. Agora, se você for para a causa biológica, por que tem deficiência de ferro? Por que teu corpo não produz o ferro? Não se alimenta e o corpo não absorve as vitaminas do alimento? Por que tua situação, teu corpo não metaboliza e não tem? Porque tem pessoas que comem o mesmo alimento, vivem no mesmo local, e uma tem anemia, outra não tem. Então, essa é a diferença. Por que teu corpo é, não, não tem uma imunidade boa como a do outro? Porque tem um conflito de autodesvalorização, de situação de você, percepção de não valor. Nossa, minha bateria está quase acabando aqui. Aí, para concluir, a doença da AIDS e do Alzheimer, também HIV. Alzheimer também já tem outros vídeos, que é uma doença que dizem ser silenciosa, né? Então, essas doenças todas, elas têm situações por trás disso. Elas não são silenciosas no total. Então, sempre tem, por exemplo, HIV e AIDS, tem situações biológicas, emocionais que já estão na pessoa que vai atrair o vírus, que vai ser contaminada pelo vírus, né? Porque ela tem situações anteriores. Então, não se conforme com essa situação, né? O Alzheimer, já expliquei em outros vídeos também, ele vem por situações de contato e separação, de perda do contato de pessoas, ou de querer perder alguém. Então, situações invasivas, ou pessoas mesmo de sensação de abandono, né? Mas concluindo, não existe doença totalmente silenciosa. Toda doença dá um sinal. Então, você que assistiu esse vídeo aqui até o final, deixe sua curtida, se inscreva no meu canal, que eu preciso de inscritos para o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente, né? E também, se fez sentido para você, envie para as outras pessoas que
ainda acreditam que existe doença silenciosa.